Deus, graças te damos por mais esta oportunidade de estar na tua casa, Senhor, junto com os nossos irmãos, para aprender da tua palavra, para participar da ceia. Deus, tu sabes o quanto é importante para a nossa vida. Queremos ainda te agradecer pelos dízimos e ofertas, Senhor, como traz alegria ao nosso coração ser um cooperador da tua obra aqui nesse lugar. Eu quero te apresentar, ó Deus, cada vida aqui nesta manhã. Quero te apresentar cada classe, ó Deus. Toma, Senhor, em tuas mãos cada professor da escola dominical nesta manhã. Senhor, que tenham, ó Pai, um ensinamento revelado vindo de ti e que todos sejam alcançados, ó Pai. E que em nome de Jesus venhamos sair daqui nesta manhã com um entendimento ainda maior da tua palavra, Pai. Ser com as nossas vidas em todo o tempo, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio, Deus. Prevaleça a tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. As classes podem se dividir. E você que ficou aí atrás, irmãos, caso queira chegar aqui para frente, é sempre melhor, né? Porque as perguntas são feitas sempre à turma lá de trás. E eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo muito conhecido. Que diz a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pode voltar, Gi. Hoje, o tema da nossa escola bíblica dominical é prioridade. Pode passar o seguinte. Temos ali duas perguntas. Nós programamos nossa vida para priorizar as coisas que mais importam, ou nós programamos a nossa vida para priorizar as coisas que mais nos interessam? Quem pode me ajudar a responder? A gente prioriza aquilo que importa ou aquilo que nos interessa? Normalmente, no nosso dia a dia. As coisas que nos interessam. Porque eu já estava ficando preocupado, irmãos. Eu falei, meu Deus, será que só eu estou fazendo isso? Irmãos, naturalmente, nós temos uma tendência às coisas que mais nos interessam, não é verdade? A partir do momento que você acorda, o que você vai priorizando? Né? Nosso dia a dia, você acorda num dia, às vezes, de sol bonito, um dia bonito. Aí você já começa a sua mente, olha, hoje eu posso fazer isso, tá bom para fazer aquilo, e naturalmente a gente vai buscando programar para aquilo que nos interessa. Mas se a gente conseguir conciliar as coisas que são importantes, eu pegar as coisas que me interessam, ou melhor, eu pegar aquilo que é importante e transformar as coisas que me interessam naquilo que é importante. Já pensou nessa possibilidade, irmãos? Tem o que é mais importante. O que é mais importante, eu não posso mexer. Mas eu posso pegar aquilo que me interessa e transformar, eu me adaptar ao que me interessa.
ou ao que é importante, e eu passar aquilo que é importante, transformar em coisas que me interessam. Eu me adaptar, deixa eu consigo explicar. Eu levo os meus interesses e transformo, pego os meus interesses, transformo em coisas importantes, jogo dentro das coisas importantes. Me adapto às coisas importantes. Na verdade, é fazer com que as coisas importantes sejam sempre do meu interesse. Consegui explicar, irmãos? Tem o que é importante passar a ser do meu interesse. Ou seja, o reino de Deus passar a ser também do meu interesse. Não vai ficar melhor a minha caminhada? Não vai ficar bem mais suave? Porque o que pode acontecer, irmãos? A gente começar um conflito. Eu sei o que é mais importante, mas tem as coisas que me interessam e pode começar um choque, um conflito. Não é verdade? O Espírito Santo vai ficar incomodando. Olha, isso não é tão importante. Mas a nossa natureza humana fica pedindo, fica querendo. E se eu começar a ceder, eu posso ter um problema. Questão de dias, questão de tempo, eu vou ter um problema. Irmãos, no início é igual quando você se converte. Novo convertido, ele tem muito conflito? O novo convertido, ele começa a caminhada dele com muito conflito? Falar, pastor? Por quê? Ele ainda tem coisas do interesse dele. Mas ele começa a perceber que tem coisas importantes. Mas ele ainda quer as coisas que interessam. Não é verdade, irmãos? Eu sempre menciono aqui várias vezes. Tive muita dificuldade com futebol no domingo. Para mim, foi um dos maiores conflitos da minha caminhada. Porque era do meu interesse. Mas eu comecei a perceber que tinha coisas importantes. E eu não estava conseguindo me adaptar às coisas importantes. E começa aquele choque. Aquela luta interna. Você sabe que está fazendo algo errado. Mas os seus interesses, meu interesse era muito grande. Porque eu vinha de um costume. Mas se eu começo a buscar as coisas que são importantes, olhar para as coisas que são importantes, eu vou começar a me afastar das coisas que me interessam. Porque, na maioria das vezes, as coisas que interessam ao homem natural não fazem parte do reino de Deus. Consegue entender, irmãos? Conseguimos responder a pergunta? O que é mais importante para a nossa vida espiritual? Aquilo que me interessa ou aquilo que é importante? Vamos ensaiar, irmãos, para a gente não errar. Vamos ensaiar. Eu vou perguntar e vocês vão dizer. O que importa? O que é mais interessante, mais importante? Aquilo que me interessa ou aquilo que importa? O que importa para a gente? O reino de Deus. Irmãos, importa o reino de Deus. Então a gente vai começar, dói no início, abrir mão, renunciar, mas a nossa caminhada é dessa forma, irmãos. Eu preciso começar a priorizar o reino de Deus. A vontade do Senhor, ela precisa prevalecer sobre a minha vida. Ainda que possa doer no início. No primeiro momento, parece até que é dor. Mas não é dor. Amém? Meus irmãos, a paz. Eu sei até que o pastor vai conduzir por esse lado, né? Que é o tema, o que é importante, que é a vida espiritual. Eu sou, assim, nesse momento aqui, é só tentando ajudar a gente
Essa semana, pastor Zé Ricardo, eu ouvi alguém falando sobre trabalho. E é um choque para nós, para a geração de agora, quando alguém fala assim, você trabalha porque você gosta ou porque você precisa? Né? Você fala assim, a gente trabalha porque precisa, não é porque gosta. A gente trabalha porque precisa. Eu já, como talvez muitos aqui, eu já trabalhei e trabalho em alguns lugares, não porque aquele fosse o melhor lugar da minha vida, é porque eu precisava sustentar a minha família. Não era nada desonesto, mas, né, mas aquilo ali era importante. O casamento. Se eu não tiver que o casamento é importante, eu vou querer colocar as coisas que me interessam no casamento. Daqui a pouco o casamento acaba. A Vilma está comentando ali, né? Se ela não estivesse junto com o Carlão e ela não considerar o casamento mais importante que os interesses dela, o casamento acaba. Isso acontece comigo, com a Marta, que somos casados há quase 40 anos. Se eu não tiver na cabeça, o meu casamento é importante, eu não renuncio aos meus interesses. Mas se eu quiser colocar meus interesses, meu casamento vai acabar. Né? Porque ela vai querer colocar os interesses dela. Né? E assim é no trabalho, é na vida, é na igreja. A gente tem que considerar aquilo que é importante, senão a gente não vai ter nada duradouro na vida. E a vida espiritual, né? Tenho certeza que isso se aplica. Se você não considerar que ela é importante, colocar seus interesses à frente da vontade de Deus, não dá certo. E para o homem natural, irmãos, como satisfaz quando você realiza o seu desejo, não é verdade? O homem natural é dessa forma. Mas vivemos como um homem espiritual. E hoje o Thiago está aí, ó. Que o convertido não é mais um homem natural, né? É um homem espiritual em toda a sua esfera da vida, né? Nas áreas, eu creio sim. Sim, irmãos. E todo dia a gente tem que buscar crescimento para a nossa vida. Quando eu entendo o que é o mais importante, quando eu entendo que eu preciso me ajustar ao reino de Deus, à sua justiça, irmãos, vai ficando mais leve. Vamos ver. Sim, irmãos, às vezes a gente não consegue isso de um dia para o outro, mas você precisa buscar. Eu lembro um dia que, né, o pastor Expedito conversou comigo, eu tenho sentido sua falta na escola dominical. E eu achei assim que o pastor não percebia que eu não estava vindo. Mas, irmãos, como foi bênção para a minha vida quando eu decidi não abrir mão da escola bíblica dominical. Isso é uma decisão que a gente tem que tomar. Senão você fica servindo a dois reinos, achando que está servindo a dois reinos. Mas tem decisões na nossa vida, irmãos, que a gente tem que ser radical e perceber, isso está me prejudicando. Tem como crescer espiritualmente quando a minha vontade prevalece o tempo todo? Irmãos, não traz crescimento para a nossa vida. Enfraquece a nossa caminhada. É ficar no engano. E a gente não pode caminhar no engano. As prioridades revelam o coração. Quem pode ler Mateus 10, do 17 ao 22, aquela passagem Marcos 10, 17 a 22. Tem como colocar, Gilene? Passagem do jovem rico. Pode ler.
Então, irmãos, esse jovem fazia muita coisa certa, não é verdade? É como se fosse hoje aquela pessoa que vem aos cultos, vem a alguns cultos, né? Honra pai, honra mãe, cumpre os mandamentos, mas faltava a ele ainda colocar o reino de Deus em primeiro lugar, em priorizar, porque Cristo conhecia o coração dele. Ele tinha muitas posses e era apegado àquelas posses. E aí, quando houve o teste, olha, você precisa se desprender. Porque, irmãos, não tem como colocar o reino de Deus em primeiro lugar quando o meu coração ainda está preso a alguma coisa. Nesse caso, eram os bens. Nesse caso aí, isso era um impedimento na vida dele. E quando Jesus mostrou qual era o impedimento, ele saiu triste. Ele não conseguia abrir mão. Tudo aquilo, irmãos, que a gente coloca acima do reino de Deus, porque ali está o nosso coração. Ali é onde nós estamos presos. E esse jovem ficou triste por isso, porque ele teria que abrir mão daquilo. Não é das riquezas, não é porque as riquezas é que ele deixou se tornar o primeiro lugar. Ele poderia colocar Cristo em primeiro lugar e ter muito mais além do que todas aquelas riquezas. Porque o homem vê muito a parte material. E Jesus queria que ele entendesse que havia toda uma eternidade para ser herdado. Amém? Aonde está o nosso coração é aquilo que está nos prendendo. Ali volta só um instantinho para ler mais. O que priorizamos em nossa vida reflete o que está em nosso coração. Se Deus ocupa o primeiro lugar, nossas escolhas e decisões mostram isso. Você já identificou uma pessoa que em todo tempo ela prioriza o reino de Deus? Ela está sempre falando, ela está sempre evangelizando, ela não perde uma oportunidade. E outras, irmãos, a gente nem consegue identificar como cristão. Prioridade. Alguém ou alguma coisa vai ser sempre a primeira prioridade em nossa vida. Às vezes, quando a gente fala em prioridade e lê esse versículo, a gente acha assim, que é uma outra pessoa. Mas eu posso colocar coisas, e na maioria das vezes até a gente faz isso. A gente coloca coisas em primeiro lugar. Você já viu assim uma pessoa que ela idolatra um bem que ela tem? Eu trabalhei com um rapaz, um colega, irmãos, ele tinha um trauma muito grande. Por quê? Na infância, o pai dele tinha um carro. E ele nunca foi permitido entrar no carro do pai dele. Que era um carro de vitrine, ninguém, nem ele, nem os irmãos. E o carro era muito importante para o pai dele. E aquilo trouxe um trauma muito grande na vida daquele jovem. E ele, toda vez que ele tocava nesse assunto, você percebia assim, uma certa dificuldade em relação ao pai dele. Porque às vezes a gente, sem perceber, começa a dar importância a coisas materiais. Coisas do nosso dia a dia, que a gente gosta muito. Às vezes você tem uma coleção que ninguém pode encostar, ninguém pode colocar a mão, você começa a idolatrar. Então, é um cuidado que a gente tem, porque isso, às vezes, naturalmente, sem que a gente perceba, a gente começa a dar valor, um valor muito grande, a coisas materiais. E começa a esquecer a importância do reino de Deus, irmãos. E às vezes com nossos filhos a gente acaba demonstrando isso. Amém? Conseguindo entender qual a prioridade da sua vida?
que você tem colocado em primeiro lugar, às vezes, irmãos, você até tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar, mas na sequência de valores, na sequência de importância, alguma coisa você tem esquecido. A sua família, seu trabalho, a sua igreja. A sua igreja tem importância na sua vida? Você fala da sua igreja com orgulho, irmãos? Irmãos, algo que a gente precisa falar. Ter orgulho da sua igreja. Falar, é minha igreja, é ali que eu aprendo. E, irmãos, quando eu falo da minha igreja, eu faço propaganda dos nossos diáconos, você sabia? Eu tenho orgulho, porque ela é importante na minha vida, é aqui que eu aprendo. Tenho orgulho, falo de... Agora, irmãos, eu estou fazendo propaganda, sabe de quem? Do MIDS. Estou fazendo. Irmãos, lá na minha igreja, tem que ver o MIDS. Irmãos, eu tenho orgulho. Isso é importante, porque a minha igreja ela tem uma importância muito grande na minha vida. Como ignorar a minha igreja? Irmãos, o irmão começa a falar da igreja dele, glória a Deus. Eu não desmereço a igreja do meu irmão, mas eu também quero falar da minha. O que tem, como é que é feito. Sabe por quê? Porque tem uma importância muito grande. Glória a Deus. Dos nossos irmãos, dos nossos departamentos. E eu achava interessante, ainda na época que eu trabalhava, aí eu contava, aí tinha um irmãozinho que ele anotava, irmãos, anotava. Porque ele, Ricardo, quero implementar isso lá na minha igreja. E como é que é feito? Irmãos, teve um conhecido, até casado com a sobrinha da Marta, ele quis saber do Ministério de Integração. E ele chegou a cogitar. Seria difícil em um membro do Ministério de Integração, lá em Santos? Não, porque eu falava, olha, a importância do Ministério de Integração para a consolidação. Mas quando você fala, irmãos, não é porque você quer se exibir, é porque tem um grau de importância. Você fala dos seus filhos por quê? Gente, a Marta, ela senta com as pessoas, ela já começa a falar dos netos. Eu falei, Marta, mas ninguém perguntou nada. Mas é porque tem um grau de importância, não é verdade? Quando algo tem um grau de importância para você, você quer falar. Então, o reino de Deus é da mesma forma. Você não perde oportunidade, porque tem uma importância muito grande na sua vida. Então, você sentou, alguém puxou um assunto, você já vai começar, naturalmente, já falar daquilo que é importante para você. Priorizando. Conheci uma pessoa também, irmãos, que ele tinha um caminhão. Ele falou, entrou no meu caminhão, e às vezes eles pegavam aqueles para ajudar, os ajudantes, né, para ajudar a descarregar. Falou, entrou no meu caminhão, eu já começo a falar da palavra. Porque se eu não falo, eles começam a falar de mulheres, começam a falar de outros assuntos. Então, eu não dou tempo. Entrou aqui, sentou, eu já começo a falar. Eu achei aquilo interessante, irmãos. Verdade. Por quê? Se você der espaço, a pessoa vai falar aquilo que é mais importante para ela. Não é verdade, Vilma? Sim. Ela vai falar do que ela está cheia. E aí, você vai ter que esperar ela terminar de falar para falar esse assunto. Então, irmãos, verdade. Deu oportunidade? Fale aquilo que é mais importante para você. O reino é o mais importante. E hoje, depois que a gente conhece a palavra, a gente percebe isso. É o que é mais importante.
Irmãos, e como a palavra de Deus é importante para a nossa vida, não é verdade? Irmãos, hoje, nós fomos transformados por quê? Nós ouvimos a palavra. E ela passou a ser prioridade no nosso coração. Então, a palavra, hoje, às vezes, a gente tem uma reação, mas rapidamente o Espírito Santo nos traz a palavra, e o que a gente faz? Se acalma, espera, né? Evita os conflitos. Quando o homem carnal quer se manifestar, rapidamente o Espírito Santo, opa, você não é mais essa criatura, você é uma nova criatura. E aí você vai te moldando, e aí a gente vai abraçando ainda mais essa maravilhosa palavra, amém? As prioridades estão diretamente relacionadas aqui: a escolha, a organização do tempo e ao comprometimento. Escolha, que é o próximo. Vamos lá, Gi. Lucas 10, 38 a 42. Quem conhece essa passagem? Marta e Maria. Pode fazer uma escolha. Marta fez uma escolha, Maria fez outra escolha. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. As duas tiveram a mesma oportunidade. Uma fez uma escolha. Para as donas de casa, manter a casa limpa e arrumada é importante. Mas diante de Jesus, diante dos ensinamentos de Jesus, ela é mais importante. Arrumar a casa é mais importante? A casa pode esperar, né, pastora? Mas o aprendizado, irmãos, era o próprio Jesus ali ensinando. E Marta achou que ela precisava arrumar a casa. Às vezes, irmãos, a gente faz isso também. Quando a gente olha esses versículos, no primeiro momento a gente fica indignado com Marta. Mas será que algumas vezes nós também não fazemos isso? Será que algumas vezes nós deixamos de ouvir os ensinamentos do Senhor para fazer algo na nossa casa que poderia esperar um pouco mais? A coisa certa, Marta estava fazendo a coisa certa na hora errada. Mas, só que é importante ouvir, mas era uma dedicação. Jesus estava ali. Então, irmãos, não poderia ter nada mais importante. Era uma oportunidade. E quando se trata do reino de Deus, não podemos perder a oportunidade. Tem coisas que podem esperar. Uma vez eu conversei com a irmã, ela estava faltando, e era porque ela estava lavando muita roupa. E a outra vez é porque essa fuligem, quando queima aqui, suja o quintal todo. Como se a fuligem fosse acabar. Irmãos, manter a casa arrumada, isso traz uma satisfação, é muito bom, mas cuidado para não abrir mão de um momento de estar em comunhão, de estar juntos. Irmãos, quando a gente vem para a igreja, não é só, é importante todo o ensinamento da palavra do Senhor, mas esse momento de comunhão aqui é excelente.
né? Encontrei com a Luciana Soares. Irmãos, eu tenho oportunidade de vê-la sempre? Não tenho. Mas aqui na igreja eu consigo encontrar a nossa irmã. Fui lá, dei um abraço. Olha só. Se eu fico em casa, eu perco também esse momento de comunhão. E isso a gente não pode abrir mão. É prioridade na nossa caminhada. Comunhão. Hoje, o que tem hoje, depois da escola bíblica dominical? Vamos ensaiar. Vocês vão falar, ceia. O que nós temos hoje? Ceia. Irmãos, glória a Deus, eu vou abrir mão de ceia. Não posso não. A ceia, participar da ceia do Senhor é prioridade na minha vida. Uma vez por mês. O que eu estou fazendo que eu estou abrindo mão? Será para algo que poderia esperar? Não, é ceia, eu preciso participar. É um momento único da nossa vida. Então, aí eu tenho que esperar até o próximo mês. E é um renovo na minha vida espiritual. É um fortalecimento. Como não ser prioridade na minha vida? É uma ceia, cristão. A ceia é importantíssima, é prioridade na nossa caminhada. Amém? Organização do tempo. Ele traz mudança no nosso comportamento. Sabia que o tempo ele pode mudar o nosso comportamento? Pode trazer estresse, impaciência e ansiedade. Tem uma pesquisa, o nome dele era Philip Zimbardo, por aí, grava só o Felipe. E ele resolveu fazer uma pesquisa, na universidade, reuniu 2 grupos. E a tarefa era uma apresentação oral sobre a parábola do bom samaritano. E aquilo criou um alvoroço. Então, os alunos preparando aquela apresentação. Aí, no dia da apresentação, chegaram para o primeiro grupo e disseram, vocês estão atrasados. Vocês vão precisar atravessar individualmente o campus da universidade para apresentar o trabalho. Mas vocês já estão atrasados. E aí, irmãos, os alunos começaram a atravessar o campo com pressa. E no meio do caminho, foi colocado um outro pesquisador passando mal. Só que não era verdade. Era mesmo para ver a reação dos alunos. E aqueles do primeiro grupo que estavam atrasados, irmãos, passavam pela pessoa que estava ali passando muito mal, aparentemente, e ninguém parou. Ainda que tivessem estudado a parábola do bom samaritano. Eles não pararam, porque estavam atrasados. O segundo grupo, que não tinha tomado conhecimento desse atraso, que estavam atrasados, pararam, procuraram ajudar. E a conclusão da pesquisa é essa. Quando você não consegue administrar o tempo, você pode ter mudanças no seu comportamento. Olha o que acontece, irmãos, quando o tempo ele pode mudar as nossas prioridades. Você já foi daqui para Campo Grande muito atrasado dirigindo? Aí chega ali no 32 e você fica paradinho. Fica, irmãos? Irmãos. Irmãos, você vai dirigindo paradinho, só falando. Fica em espírito de oração ali. Ou você dá uma saidinha para a direita de vez em quando. Corta pelo 32. Irmãos, pode mudar o seu comportamento quando você está com pressa? Eu estava preocupado. Falei, Senhor, acho que só eu tenho feito isso. Muda a direção. Você se arrisca mais? Então, irmãos, a gente tem que administrar bem o tempo,
para que ele não roube as nossas prioridades. Paz do Senhor, igreja. Ricardo está falando dessa alteração no nosso comportamento. Então, esperar Jesus, entra o tempo aí, né, da espera da volta de Jesus. Então, a nossa vida, as nossas escolhas, como a gente tem administrado o nosso tempo, será que tem afetado o nosso comportamento nessa espera do noivo? Como a gente está esperando esse noivo? Será que a gente está deixando a ansiedade e o estresse alterar a nossa alegria, a nossa expectativa, né? Porque esperar Jesus é tudo para a gente. Irmãos, às vezes a gente não demonstra muita habilidade em lidar com o tempo. E o tempo ele foi criado para nos ajudar. Deus precisa de tempo? Ele está acima do tempo. Então, ele criou o tempo para a gente. Só que, às vezes, nós não fazemos do tempo nosso aliado. Então, ele pode alterar as nossas prioridades. A gente tem que estar vigilante, administrar bem o tempo. E, irmãos, às vezes a gente chega atrasado na igreja por priorizar coisas que poderiam também esperar, sabia? Você já chegou atrasado alguma vez? Às vezes volta para trocar uma roupa. Irmãos, você sabe que vai para a igreja amanhã, então o normal é já pensar na roupa, não é isso? Pensando como as mulheres. O homem não tem esse negócio, não. Vai catar lá essa aqui mesmo. Mas, às vezes, um atraso porque precisou, vou trocar essa roupa que não ficou bem. Ou atraso assim porque prolongou ali o café, alguma coisa assim. Mas a gente tem que ser mais cumpridores dos nossos horários, não é verdade? Programar para sair mais cedo. A escola dominical começa 9 horas. Eu vou chegar aqui 9 horas, irmãos. Irmãos, dá para chegar um pouquinho mais cedo? Chega, porque se tiver um imprevisto. Culto 18 horas. Que horas eu chego? 18h15. Se você chegar um pouquinho mais cedo, você ainda consegue conversar com seu irmão? Consegue um pouquinho. Toma café, né? A Nilda sempre faz café, os nossos diáconos, irmãos. A igreja aqui, você chega, sempre tem um cafezinho. Aí você senta, está lá, toma um cafezinho, conversa um pouco. Faz bem. Faz bem, irmãos, esse momento. Então, não chegue 18h16, não chegue 9h01. Algo que a gente pode policiar. Irmãos, quando eu trabalhava, não tinha algo que me deixava mais aborrecido, era chegar atrasado. Eu preferia faltar do que chegar atrasado. Faltar não doía tanto, mas chegar atrasado, para mim, doía muito. E hoje, irmãos, eu posso. Hoje a gente tem... Olha o nosso estacionamento, a quantidade de carro. A gente dá para sair um pouquinho mais cedo e não se atrasar. Amém? Glória a Deus. Próximo, G. Comprometimento. Então, ele começa com renúncia. Mateus 16, 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Irmãos, abrir mão, renunciar, dói. Às vezes dói, você fica angustiado. Mas tem coisas, irmãos, nós não sabemos o que vem, está lá na frente. Então, às vezes, aquilo que parece ser difícil, a gente só obedece, igual está ali, ó. Obediência e fé. Nós vivemos por fé e não por vista. Então, eu obedeço.
Às vezes, irmãos, mesmo sem entender naquele primeiro momento, mas eu vivo por fé. Então eu obedeço. Então, esse é comprometimento. Não tem como exercer, priorizar algo na minha vida se eu não me comprometer. E a palavra, irmãos, ela diz isso. Eu preciso me comprometer com a palavra. E a gente vive por fé. A gente obedece por fé. Não por aquilo que eu vou ver. Então, eu renuncio primeiramente. Eu abro mão, porque eu sei que o reino de Deus é o mais importante na minha vida. E você já parou para pensar como seria a sua vida se você não tivesse tido o encontro com Cristo? Onde você estaria? O que você estaria fazendo? Como era a sua vida antigamente? Será que sua vida era melhor do que hoje? Não seria, irmãos. Disciplina, em 2 Timóteo 2, de 1 a 5, vai estar falando do soldado, vai estar falando do atleta. Vamos ler então, irmãos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Isso Paulo falando a Timóteo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Paulo está dizendo ali, olha, como a disciplina é importante. Então, irmãos, toda vez que eu me comprometo, a prioridade ela precisa de comprometimento. E o comprometimento, irmãos, a disciplina está totalmente envolvida. O atleta, irmãos, o que ele faz? Ele treina. E o soldado, o que ele faz? Ele se prepara também todos os dias. Irmãos, é preparação o tempo todo. Por isso a gente está aqui. É um comprometimento que é a prioridade. Os cultos, irmãos, é um comprometimento. O alistamento é para a guerra. O soldado se prepara para a guerra. Ele não se prepara para a paz, ainda que ele possa passar o tempo todo em paz, mas ele tem que estar preparado. E no nosso caso, irmãos, as guerras aparecem. As guerras aparecem muito. E essa preparação, essa disciplina da nossa parte é importante. Esse comprometimento. Porque no dia, quando a guerra chega, irmão, se eu não estiver comprometido com as prioridades de Deus, com a palavra, irmãos, eu não vou suportar. Mas se eu estou disciplinado, aquilo para mim faz parte da minha vida. Para o atleta, irmãos, não é custo acordar cedo e treinar. Ele sabe o que o aguarda. O soldado, imagina o soldado indo para a guerra totalmente despreparado. E o outro soldado, se souber que ele está despreparado, não vai querer ficar do lado dele. Você vai querer ir para a guerra com uma pessoa totalmente despreparada? Imagina você entrando numa batalha espiritual com uma outra pessoa, só que essa outra pessoa está totalmente despreparada. Coloca em risco. Vai atrapalhar. Então, irmãos, por isso que a gente faz isso, puxa um pelo outro. Às vezes, irmãos, você chega, irmão, você está sumido, não tem te visto. Irmãos, isso não é cobrança não está chamando a atenção. Está só lembrando da importância da caminhada, de estarem juntos, de estarem preparados. Amém, irmãos? Você já chegou para alguém e falou assim, com muito constrangimento, e perguntou, irmão, não tem te visto, está tudo bem? É porque ela quer ir para a guerra junto e saber que você está preparado.
E às vezes você vai dizer, irmãos, minha escala de serviço mudou, agora eu trabalho 2 domingos no mês. A gente vai ter a certeza que ela continua se preparando. Amém? É algo que independe dela. Mas aquilo que depende da gente, você não pode abrir mão, não. Vamos juntos, vamos caminhar, nós estamos juntos nesse comprometimento. Amém, pastor? É só citar assim, uma coisa, quando você está perguntando, né, citando, a gente pergunta um para o outro. Outro dia eu falei para uma irmã aqui da igreja, ela está aí presente, eu falei, como é importante quando a senhora falta, ou tem um compromisso, e passa uma mensagem. Não é que você está prestando conta da sua vida para os outros, é porque entende que tem alguém que se preocupa com você, né? Então, quando a gente tem até que se ausentar por um período, é importante a gente falar, porque uma vez eu fui visitar uma pessoa, ela tinha uns 15 dias já de doente. Ela, pastor, ninguém veio aqui me ver. Eu falei, ninguém sabe que você está doente. Eu soube porque eu estou aqui mais perto e tomei conhecimento. Então, para nós, isso é importante. É aquela coisa de a gente entender que isso não é diminuir nenhum de nós, não é ficar dando conta dos nossos passos para ninguém. É a gente entender que a gente é um corpo, é uma igreja, são pessoas, isso faz parte da nossa humildade, né, da gente chegar um para o outro. É só para o pastor? Não, às vezes você não consegue falar com o pastor, mas você pode falar com a sua liderança de departamento, ou alguém, né, do seu grupo, avisa lá para mim. Então, isso é bom, porque em algum momento a gente pode chegar e perguntar, né, tá tudo bem? E a pessoa ainda ficar chateada, poxa, estão perguntando, mas na hora que eu precisei nem me perguntaram. É bom a gente se comunicar, né, senão a gente exige mais do outro do que da gente. E aí é uma medida injusta, quando eu exijo que o outro saiba de mim, e sem eu, pelo menos, ter a consideração de passar para outros, né? A gente não tem bolinha de cristal às vezes, né? Mas essa é a medida justa, todos nós, né? A gente sente dor de cabeça, fica triste, tem uma série de coisas que acometem a nossa vida. Amém, irmãos. Nós somos uma equipe, nós somos uma família, não é verdade? Irmãos, você quer entrar no céu com toda a sua família, não é verdade? A pessoa chega aqui, eu quero entrar no céu sozinho. Irmãos, eu quero entrar com todos os meus irmãos. Não é verdade? Aquilo que é bom, a gente quer para todo mundo. Por isso, às vezes, a gente pergunta com todo carinho, né? Como a Bíblia fala. Porque a priorizar o reino de Deus, irmãos, a gente alcança a salvação. Não tem para onde fugir. Constante, perseverante. O que diz Hebreus 10, 25 e depois 1 Coríntios? Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele... Está se aproximando aquele dia? Irmãos, a gente vai intensificar então. E 1 Coríntios 15, 58? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Alguém vê como um peso vir todo domingo para o culto? Está presente? Irmãos, isso tem que ser uma satisfação na nossa vida. Eu percebo, quanto mais eu persevero, quanto mais eu me aproximo de Cristo, irmãos, melhor para a minha vida. Sabe por quê? Quando chegar o dia mau, eu estou fortalecido. Muito ruim para uma pessoa passar pelo dia mau, estando enfraquecido na fé. Muito difícil para uma pessoa, muito ruim, passar pelo dia mau, longe da sua congregação, longe dos seus irmãos. Né, irmãos? A gente vê uma pessoa falar uma besteira, né? Porque está passando por um processo. Essa semana uma amiga falou, Marta, eu acho que Deus não gosta de mim.
Eu acho que Deus me esqueceu. Eu acho que Deus... Aí ela começou a falar umas coisas assim, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu falei, não, amiga, não é assim, não. Não fala isso, não. A gente se preocupa, não é? Porque passa tão despreparado por uma luta, uma pessoa que tem uma família linda, uma pessoa que tem um emprego bom, só porque não está bem do jeito que ela ainda quer. Ela falou tanta besteira essa semana, uma pessoa que já foi tão comprometida, mas eu acho que Deus está me punindo mesmo, porque eu já não faço igual eu fazia. Então, a gente realmente tem que prestar muita atenção, irmãos. É melhor ficar quieto, né, do que falar uma besteira. Lembrei aqui do testemunho da nossa irmã Denise. Irmãos, como edificou a igreja. E você não viu, eu não ouvi em momento algum ela falar de forma negativa. Talvez, né, tem coisas que a gente não consegue entender. A nossa capacidade mental é muito pequena. Mas quantas vidas foram alcançadas? Às vezes porque você passou por um momento difícil, mas o teu irmão foi fortalecido, o teu irmão foi edificado, começou a entender coisas que não entenderia. Irmãos, a única coisa que a gente precisa ter na nossa mente, o reino de Deus, ele é o mais importante. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. E não é o que eu quero, mas é o que eu preciso. Amém? Então a gente tem que começar a entender o mundo espiritual, o reino de Deus, como Cristo, não como eu quero. Às vezes eu sou questionador, eu não aceito, porque não é a minha vontade que deve ser prevalecida. Amém? Nossa função é ser constante, é ser perseverante. Muito ruim quando você se depara com uma pessoa que às vezes ela está aqui em cima, buscando, daqui a pouquinho ela já está afastada. A vida dela espiritual é uma solenoide. Mas não é isso que a gente quer, né, irmãos? A gente busca crescer, a gente busca crescimento, porque quando você está fortalecido, você consegue ajudar alguém. Agora, se você está enfraquecido, você se sente preparado para ajudar? Como ajudar alguém? Distorções nas prioridades. Às vezes a gente tenta distorcer e ainda convencer da distorção da nossa prioridade. Ali Jesus fala sobre a parábola. Tem essa parábola. Essa parábola ali tem 3 desculpas. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas a seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então, irmãos, às vezes a gente distorce a prioridade e convenço. Imagina se eu chego: Marta, não vamos na igreja hoje não. Hoje não dá para ir na ceia, porque nós compramos qualquer coisa, uma propriedade. Vamos lá vê-la hoje, a gente precisa lá definir algumas coisas. Eu posso convencê-la de que é importante isso. Então, às vezes, irmãos, olha, desculpa, e eu passo a achar que aquilo era muito importante.
que era realmente importante. Então, tem coisas que a gente pode achar que é muito importante, mas que não tem esse grau de importância. Nós estamos fazendo com que seja importante na nossa visão. Essas três pessoas que deram desculpas, no entender delas, era algo muito importante. Talvez para a família, convenceu ser muito importante. A desculpa, irmãos, ela parece que nos isenta de responsabilidade, de culpa, não é verdade? Não, eu não fui na ceia porque eu tinha algo muito importante aqui em casa. Irmãos, como se Deus não estivesse vendo, né? Então, às vezes, para o pastor, tudo bem, aquilo ele vai, mas Deus conhece o coração de cada um. As distrações, a vida moderna pode desviar nosso foco das coisas importantes? Irmãos, a vida moderna pode? Tecnologia pode? Se você achar que pode ficar em casa assistindo os cultos pela internet, sempre. Não, mas eu não fui na igreja, mas assisti o culto. É a mesma coisa não, irmãos. Se você estiver impossibilitado, é uma coisa. Mas se você tem condições de estar na igreja, é na igreja que a gente tem que estar. Amém? Irmãos, se eu não tenho algo grave, se eu não estou doente, se eu não estou com um filho doente, e tenho condições, tem que estar aqui. E às vezes as distrações, eu não estou dizendo que seja errado você sair um final de semana com a sua família, isso não é errado. Mas eu não posso fazer disso uma rotina. As distrações, elas podem nos conduzir a perder o foco. Foco no que é urgente. A vida frenética e as responsabilidades nos levam a priorizar tarefas urgentes em detrimento do que é verdadeiramente importante, como o relacionamento com Deus. O que eu estou querendo dizer? Tem coisas que são urgentes, eu estou colocando à frente das que são importantes. Tem coisa que é urgente? Tem. Mas não é importante. Então, às vezes, a gente está nisso. Isso é importante. Não, eu estou me dedicando àquilo que é urgente. E as coisas urgentes vão se multiplicando. E aquilo que é importante eu acabo não absorvendo para a minha vida. Então, a gente vive em função daquilo que é urgente e esqueço o que é importante. Conseguiu entender, irmãos? O que é urgente? Às vezes, o trabalho. Então, esse trabalho ele é importante, também é urgente. Mas se eu posso, na escala, trabalhar estar na igreja no domingo, irmãos, eu tenho que começar a me policiar nessa área. Eu conheci uma pessoa que ele começou a tirar serviço lá dos outros. E daqui a pouquinho, aquilo passou a fazer parte da vida dele. Porque não, eu estou com dívidas. Mas ele nunca deixou de ficar endividado. Os 6 anos que eu passei ali com ele. Sempre na urgência. E afastou. Acabou o resultado final. Afastou da presença do Senhor. Porque ele nunca estava... O domingo dele começou a tirar serviço dos outros. Inclusive, tirou uns meus também. E eu estava na igreja. E ele estava... Resolveu o problema financeiro dele? Resolveu não, irmãos. Continuou enrolado. Pedi reserva, ele continuou lá, porque... Ricardo, eu não posso sair agora, não. Essa ajuda de custo aqui... Irmãos, vai estar sempre enrolado. Porque o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas nos serão acrescentadas. Priorizar o reino de Deus, alinhamento com a vontade de Deus, paz e provisão. Irmãos, paz no coração e entender quem supre as nossas necessidades é o nosso Deus. Foco no que é eterno, crescimento espiritual e transformação. Irmãos, a gente foca no que é eterno. Crescimento espiritual. Cada vez, irmãos, que eu busco
eu cresço. A conclusão: priorizar o reino de Deus. Se Deus não for o primeiro em nossos pensamentos e esforços pela manhã, Ele será o último lugar no restante do dia. Consegue entender, irmãos? A gente já acorda. Irmãos, eu gosto, assim, eu sou muito fraco para louvar, mas eu acordo com louvor. E vou para o banheiro ali na minha mente. Irmãos, me faz bem. Ou você já trazer à memória o versículo anterior, a pregação, aquilo que foi falado. Né? Faz a sua oração, começa a priorizar o reino de Deus todo dia. Agora, se eu deixar isso para o final do dia, eu não vou ter tempo. A reflexão. Tem algo na nossa vida roubando o lugar de Deus? Que atividades, preocupações ou compromissos têm sido mais importantes que a nossa comunicação com o Pai? É hora de reordenar nossas prioridades e buscar primeiro o reino de Deus. É uma reflexão. Às vezes, irmãos, sem perceber, tem algo, né, nos tirando do foco. Pode acontecer alguma atividade? Alguma preocupação? Algum compromisso? Preocupação, às vezes, irmãos, faz isso com a gente. Está tão preocupado que você acaba perdendo um pouco o foco de meditação, está ali adorando. As preocupações, elas vêm sobre a nossa vida, mas não pode roubar a prioridade, que é o nosso Deus. Amém? Você pode se colocar de pé? Pedir ao pastor Marcos que faça uma oração quanto à nossa vida espiritual. Irmãos, em todo tempo, nós somos atacados a perder a prioridade. O que é mais importante, que é o reino de Deus. Todo tempo, nós somos atacados para nos distrair. Mas, em nome de Jesus, nós repreendemos toda investida contrária sobre a nossa vida. Amém?